Vamos lá então, pessoal, continuando a parte de diferenciabilidade. A gente viu no vídeo anterior o conceito de função diferenciável, o que é uma função ser diferenciável. E o que a gente vai ver agora é o que é diferencial total de uma função diferenciável. Mas antes disso, eu quero que vocês pausem o vídeo rapidinho, peguem o PDF de vocês e eu quero que vocês retornem dois pontos que são os seguintes. Lá na derivadas parciais, quando eu coloquei as notações de derivada parcial, quero que vocês voltem lá. Tem uma observação que eu defini derivada parcial em relação a x, em relação a y, depois eu coloquei uma observação com relação às notações que a gente usa. E nesse mesmo material, depois na parte de diferenciabilidade, eu quero que vocês voltem na definição de função diferenciável e fiquem marcando lá para ver qual é a definição de função diferenciável. Pausem o vídeo, peguem isso e retornem aqui. Foi? Conseguiram pegar lá? Então observe o seguinte, lá na parte de derivada parcial, eu coloquei várias notações possíveis para derivada parcial em relação a x e em relação a y. A que a gente estava usando com mais frequência até agora é essa d1f de xy, que também posso reescrever como sendo essa expressão, que é esse símbolozinho aqui, que parece um 2, mas não é um 2, é o drom, a letra grega drom df, drom dx, quer dizer, a derivada de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a x. Idem aqui, drom de f, drom de y, tirei como derivada parcial da f em relação a y. Da parte de derivadas parciais que eu queria atrás é só a notação para vocês relembrarem. Da parte de função de diferenciável, lembra que eu defini lá que a função é diferenciável quando eu consigo escrever o incremento da função f de uma certa maneira. Se vocês olharem aquele incremento que eu coloquei lá e olharem para essa expressão que está aqui, vocês vão perceber que o que a gente chama de diferencial total são os dois primeiros termos que aparecem na definição de função diferenciável. Se vocês voltarem ali para ver, o que a gente chamava de função diferenciável era quando eu pegava o incremento da função f, que era aquele ΔF de xy, e escrevia no formato onde os dois primeiros termos que apareciam eram esses dois que estão aqui, e somados com uma expressão que tinha ε1 vezes Δx mais ε2 vezes Δy. Lembram disso? Está aí no material de vocês? Então, o que a gente chama de diferencial total da f no ponto xy com uma certa variação de x e uma certa variação de y é essa expressãozinha aqui, que é aquela parte inicial do ΔF que vocês viram lá. Tá, para que isso serve eu já vou explicar com mais calma. Bom, como a gente fez durante o curso todo, quando tem uma função f de xy, a gente em geral chama ela de função z, que é o valor da imagem no eixo z quando eu calculo a função f num ponto xy. Então, como a gente usa isso com muita frequência, ao invés de escrever toda essa expressão que está aqui, df de x, y, Δy, eu vou escrever apenas dz. E vai estar subentendido que isso aqui é isso, onde eu estou calculando a função, a diferencial total do ponto xy, com uma certa variação em relação a x e uma certa variação em relação a y. Bom, o que eu fiz daqui para frente no material de vocês no PDF, eu vi que em certas condições o Δx ele é exatamente igual ao dx e o Δy é igual ao dy, como vocês podem ver no material. Então a gente pode reescrever essa expressão trocando Δx por dx, o Δy por dy. E o que eu fiz aqui para cá foi o que eu comentei agora há pouco, que é d1f de xy é a derivada parcial da f em relação à primeira variável, que no caso é x. Então eu só reescrevi de outra maneira. Derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y. Por que eu mudei? Não é a mesma coisa? É. Mas o conteúdo que vai continuar a partir de agora, eu vou trabalhar mais com essa expressão aqui e ela é mais corriqueira aparecer dessa maneira. Então, eu vou colocar a partir de agora as derivadas parciais nesse formato, que é a letra grega drom de f, drom de x, drom de f, drom de y. Se tivesse três variáveis, seria drom de f, drom de z. Tá? Tá. Cheguei nessa expressão aqui. Qual é a grande vantagem dela? A vantagem dela é o seguinte. Voltem de novo à definição de função diferenciável. A função é diferenciável quando eu pegava aquele incremento, que era o ΔF de xy, escrevia numa certa expressão, só que, lembra que eu peguei essas duas iniciais para diferencial. O que seguia aqui era uma função ε1 Δx mais ε2 Δy. E o que acontecia com essas duas funções ε1 e ε2? Elas convergiam para zero quando o Δx e o Δy iam para zero. Ou seja,
Quando eu avalio o incremento de uma função diferenciável com uma variação do x e disso bem pequena, aquele parte que é esse resto final do epsilon1 Δx, epsilon2 Δy, é um valor razoavelmente pequeno porque ele está convergindo para zero. Ou seja, aquele incremento total, ele me dá a variação exata da variação que eu obtenho na imagem quando eu vario um pouquinho x e um pouquinho y. O que a diferencial me dá é uma aproximação dessa variação real. Porque se vocês olharem que está aqui, como eu já comentei, isso está na parte diferenciável, com exceção da parte, aquele trechinho final, epsilon1 Δx, epsilon2 Δy, que vai para zero quando Δx e Δy vão para zero. Então, quando eu penso numa variação pequena do x e uma variação pequena do y, essa diferencial total me dá uma aproximação da variação real da função f no ponto xy, quando eu vario um pouquinho o x e um pouquinho o y. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho da aplicação da diferencial total num exemplo que eu botei vocês direitinho no material. O que dizia esse exemplo para a gente? Eu tinha uma lata na forma de um cilindro circular reto, então tipo uma lata de leite condensado, por exemplo, onde a altura interna é de 6 centímetros, o raio da base interno é 2 centímetros e essa lata tem uma certa espessura de 0,1 centímetros. A pergunta é, sabendo que o custo é de 10 centavos por centímetro cúbico, eu quero saber por diferenciação o custo aproximado para eu produzir essa lata, para produzir uma lata. Então vamos entender um pouquinho o porquê que isso é interessante. Aqui nesse caso, para saber qual é o custo para eu gerar a lata, o que eu tinha que fazer? Calcular o volume que eu vou usar de metal nessa lata. Como eu faria isso na prática, de maneira real? Eu sei que a altura interna, sei o raio interno, então eu sei desenhar essa lata, eu sei qual vai ser a forma interna dela e a forma externa. Como é uma lata, a forma interna é de um cilindro circular reto e a parte externa é igual, só que é um pouquinho maior. Então, se eu quiser saber o valor exato de quanto metal eu vou gastar nessa lata, eu faria o quê? Calcularia o volume do cilindro circular reto exterior e subtrairia o cilindro interno, o cilindro circular reto interior. Isso me dá o valor exato de material. Mas se eu consigo fazer esse valor exato, por que então eu vou usar diferenciação para calcular um volume aproximado? Quando você usa um molde para fazer isso, mesmo que o seu molde seja perfeito, tem grande chance de você ter um pouquinho mais de espessura, um pouquinho menos de espessura, ou então um pouquinho mais de altura, um pouquinho menos de altura. Eu vou fabricar latas. Essas latas não vão ser todas exatamente iguais, por mais que eu tenha um molde muito perfeito. Vai ter uma leve diferença. E como é que eu vou calcular esse custo então? Porque eu não tenho como calcular esse custo real. Ah, mas então eu tenho que calcular sempre a mais. Aí eu vou ter um gasto muito grande se eu pegar sempre calcular a mais. Então o que a gente faz? A gente usa diferenciação para calcular, porque isso vai dar um valor aproximado, nem para mais nem para menos, vai ser um valor aproximado, uma média, digamos assim, do que eu vou gastar para produzir essa lata. Por quê? Lembrando, a variação exata é dada por aquela formulazinha que a gente viu lá na função diferenciável. Só que aquela parte final que vem aqui, que eu já comentei, é uma parte razoavelmente pequena, então é um valor muito pequeno que está sendo desconsiderado, para mais ou para menos. Então, quando a gente usar diferenciação para calcular um valor aproximado de alguma coisa, a gente está fazendo literalmente uma média, nem para mais nem para menos exatamente, mas você vai ter já uma boa referência do que vai ser o seu gasto. Então, por exemplo, essa expressão aqui, eu tenho então um cilindro circular reto, o gasto é de 10 centavos por centímetro cúbico, perceba, 10 centavos por centímetro cúbico. Centímetro cúbico, estou me referindo a volume, como a gente já comentou. Então, antes de qualquer coisa aqui, para tentar entender isso, para achar esse custo, eu tenho que saber o volume de metal que eu estou utilizando. E como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho um cilindro circular reto, que eu já vou desenhar daqui a pouquinho ali em cima, qual é a fórmula do volume de um cilindro circular reto? A gente já viu, vocês já viram isso antes, que é πr² vezes h. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse cilindro circular reto ali, vou colocar a fórmula do volume e vou explicar como que a gente vai usar a diferenciação para calcular esse gasto aproximado
do metal para uma lata. Então, pessoal, que eu tenho uma lata na forma de um cilindro circular reto, mais ou menos como eu desenhei aqui. A altura H a gente mede aqui e o raio da base a gente mede aqui. Eu já vou colocar essas medidas aqui e explicar como trabalhar com elas. Mas antes disso aí, o que eu estou querendo saber é o custo aproximado do metal para uma lata. Para eu saber o custo desse metal, eu tenho que saber qual é o volume que eu utilizo e como multiplicar por 10 centavos. Então, antes de pensar nessa conta, eu tenho que pensar em qual é o volume aproximado que eu vou gastar. O volume real do cilindro é dado para essa fórmula, só que percebo que o volume depende do raio que eu escolho e da altura que eu escolho. Então, esse volume, na verdade, é uma função de duas variáveis. Da variável R e da variável H, que eu escrevo do mesmo jeito, πr² vezes H. Então, como é que eu vou saber esse custo aproximado de metal? Eu tenho que saber o volume aproximado de metal. Como é que eu vou calcular o volume aproximado de metal? A minha função, então, agora, nesse caso, que eu chamei aqui de função f, agora é minha função v. Aqui a função dependia de x e y. Aqui a minha função depende de r e h. Como é que eu faço? Do mesmo jeito. O que é isso aqui? A minha função f, que é o meu z, é o v agora. Então, qual vai ser o meu dv agora? Derivada da função em relação a x. Por que eu botei derivada da função em relação a x? Porque a derivada da função em relação à primeira variável. Qual é a primeira variável lá? A primeira variável é r. Então, como é que vai ser a expressão que vai ficar lá agora? Ao invés de dz, vai ficar dv. Quem vai ser a derivada da f em relação a x? Vai ser a derivada da v em relação à variável r no ponto r vezes h. Vezes quem aqui? Aqui o dx. O que é esse x? O x é a primeira variável. Então, aqui vai ser vezes o dr. Qual vai ser aqui? Derivada de f em relação à segunda variável. A segunda variável é h. Então, vai ser a derivada da v em relação a h no ponto r vezes h vezes o dh. Vamos escrever isso aqui. Então, pessoal, o volume aproximado vai se dar para essa formulazinha aqui, que a gente só adaptou daqui, como a gente já fez agora há pouco. Agora, antes de qualquer coisa, como que eu derivo a função v em relação a r? Derivar de v em relação a r, eu vou derivar isso aqui como se fosse uma função de r, considerando o h como uma constante. Então, quanto que vai dar a derivada de πr² vezes h se eu derivar em relação a r? Vai ser igual a 2πr vezes o h. O π e o h se mantém, lembra? Derivada de r² em relação a r vai ser 2r. Então, aqui vai ficar 2πr vezes o h vezes o dr, que está aqui, mais quem? Qual a derivada de v em relação a h? Derivar essa expressão em relação a h, o π e o r² são constantes, então derivando esse produto em relação a h, vai ficar só πr² vezes o dh. Vamos escrever aqui. Agora, como é que eu vou resolver para responder essa pergunta? Bom, no enunciado foi dado algumas informações para a gente, são as seguintes. Eu sei que a altura interna é de 6 cm, o raio interno de 2 cm e a espessura de 0,1 cm. Então, aqui, pensando na lata com a parte interna, aqui seria 6, aqui seria 2 e teria uma espessura de 0,1 ainda. Só que aqui, se eu fizer um desenho em cima do outro, seria esse desenho com outro sobreposto. E aí fica meio ruim de enxergar. Quando eu olho para essa lata desse formato aqui, é como se eu estivesse olhando a lata em cima da mesa, por exemplo, eu estivesse olhando ela de cima. Que eu vejo essa imagem quando eu vejo a lata de cima. Faça essa experiência em casa. Põe a latinha e olhe de cima se vocês vão enxergar mais ou menos isso aqui. Se você colocar a lata na altura da... botar você ficar na altura da mesa e você olhar a lata de frente, você vai enxergar apenas um retângulo. Você não vai enxergar a parte de cima nem a parte de baixo em cima da mesa. Você vai enxergar isso aqui como se fosse um retângulo. E que retângulo é esse? Um retângulo onde a altura é o H e a base é o diâmetro desse círculo de baixo. Então eu vou desenhar isso aqui agora de que maneira? Eu vou desenhar essa lata aqui agora, aqui. A parte interna vai ser o quê? Um retângulo de altura 6 centímetros e raio da base 2 centímetros. Ou melhor, o diâmetro embaixo vai ser 4. Mas eu vou marcar só o raio, que é o que eu preciso para usar a fórmula. Certo? Quando eu penso colocando essa lata com a espessura, de novo, vendo visualmente no mesmo ângulo da mesa, você vai enxergar o quê? Um outro retângulo, um pouquinho maior que esse retângulo inicial. Mas esse novo retângulo tem uma leve diferença, que é o seguinte, que eu vou explicar aqui agora. Então, pessoal, a parte da lata interna tem altura 6 e raio da base 2. Como é que vai ser a parte da lata externa? Vendo de frente, como eu falei,
vai ser também um retângulo. Qual que é o detalhe importante que tem aqui? A base dele vai aumentar 0,1 centímetros, o raio. Então vai aumentar 0,1 para cá e 0,1 para cá para ficar um retângulo um pouquinho maior aqui embaixo. A base um pouquinho maior, certo? Mas o que eu vou aumentar no raio é só 0,1. Na altura, o que vai acontecer? Vai aumentar 0,1 para baixo aqui na altura, certo? E naturalmente você vai pensar, e vai aumentar 0,1 para cima. Isso é verdade sim, por quê? Porque no início desse exemplo eu falei que eu tenho uma lata fechada. Essa palavra fechada quer dizer o quê? Que tem uma tampa em cima. Então, como tem uma tampa, essa tampa também tem uma espessura de 0,1. Então aqui em cima eu vou desenhar agora um novo retângulo, aumentando um pouquinho, mas não vai ficar proporcional, obviamente. Vai ser um retângulo o quê? Onde a base aqui vai aumentar 0,1 no raio e a altura vai aumentar 0,1 para cima e 0,1 para baixo. Então no total vai aumentar 0,2 na altura. Estão entendendo? Por que isso é importante? Se ela não fosse fechada, o meu desenho seria como? Seria um novo retângulo, aumentando a base, aumentando para baixo a altura, mas para cima não ia ter a tampa, então não ia aumentar mais 0,1 para cima. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, pessoal, o desenho que fica é esse aqui. O cilindro interno tem raio da base 2 e altura 6. O cilindro externo tem raio 2,1, que eu aumentei 0,1 na espessura, certo? Porém, a altura aumentou 0,2. Por quê? Porque eu aumentei 0,1 para baixo e 0,1 para cima. E esse 0,1 para cima que eu aumentei só existiu porque a lata inicialmente é uma lata fechada. Então tomem cuidado com isso numa questão. Se fala uma lata aberta, como que seria o desenho? Seria aqui embaixo igual, só que aqui a parte de cima ia ser colada com esse retângulo aqui e a altura seria 6,1. Tá, e o que isso influencia na conta? Eu estou querendo saber o valor aproximado, o custo aproximado dessa lata. Então, esse DV, como eu já botei aqui, depende de R e H. Quais são o R e o H iniciais? RH inicial que são os internos, raio da base 2 e altura 6. Então o meu R é 2 e a minha altura é 6. E quem é esse DR e esse DH? O DR é a variação que o raio teve. Qual a variação que o raio teve? O raio teve a variação de 0,1. E o que é o DH? É a variação que a altura teve. Qual foi a variação que a altura teve? Ela aumentou 0,2. Então tome cuidado. O fato de dizer que a espessura é 0,1, aumentou 0,1 no raio e 0,1 na altura. Não, aumentou 0,1 no raio, sim, porque aqui embaixo só interfere o raio. E o aumento no raio foi só de 0,1. Agora na altura, como a lata é fechada, o 0,1 vai se somar para baixo, na base, e 0,1 para cima, que é na tampa. Então, o DH nesse caso é 0,2, que é 0,1 para baixo e 0,1 para cima. Então tomem cuidado. Apesar de muita gente faz direto. Faz a conta aqui, o volume aproximado, a gente já percebeu que é isso aqui. Qual o erro que costuma acontecer aqui? O R e o H foram dados inicialmente. E o DR e o DH usa como se fosse essa espessura. Só que esquece de ver o desenho geometricamente. Por isso que eu falo para vocês que é importante ter o desenho e eu cobro isso na prova. Porque se você não fizer isso, a chance de você errar essa expressão é muito grande. Então aqui nesse caso em particular, o DR foi dado no início, mas o DH não é esse aqui. O DH é duas vezes esse porque a tampa tem a parte da base e tem a parte da base e tem a parte 0,1 na tampa. Então eu vou escrever aqui agora exatamente isso. O R e o H inicial são esses, o DR vai ser 0,1 e o DH é 0,2. Então o que a gente faz agora? Agora a gente sabe todos esses valores aqui, a gente vem para cá, substitui o R, o H, o DR e o DH, a gente vai achar o volume aproximado da lata. E se eu quero saber o custo, basta pegar esse valor aproximado que eu encontrar e multiplicar por 0,10 que eu vou achar o valor em real. Então vamos fazer essa continha aqui, tentem fazer e verifiquem se vai dar o que eu vou colocar aqui agora. Então pessoal, resolvendo a continha, a gente vê que o volume aproximado é aproximadamente igual a 3,2 pi centímetros cúbicos. Então o custo aproximado vai ser o quê? O valor
volume de metal vezes o valor do metal, que é 0,10 centavos pelo centímetro cúbico. Fazendo essa continha, você chega nessa expressão que é aproximadamente R$1 pegando o π igual a 3,14. Foi essa conta que eu fiz. Aproximadamente R$1, ou seja, o seu custo para fazer uma lata é aproximadamente R$1. Aproximadamente, não é o valor real. Por que não é o valor real? Como a gente falou, eu já expliquei. A gente usou diferenciação para ter um valor aproximado, pegando base aqui que eu já expliquei. Se eu quiser saber o valor real, realmente quanto eu estou usando de volume, se ela for perfeitamente desse jeito aqui, como é que você faria para achar esse volume? Você calcularia o volume do cilindro externo, que tem raio 2,1 e altura 6,2, subtrairia do volume do cilindro interno, que tem raio 2 e altura 6, se ia fazer essa continha aqui, fazer o volume do maior menos o do menor, se ia encontrar 3,34 π. E quando você fizesse essa continha aqui, você ia chegar aqui que o valor ia dar aproximadamente 1,05. Ou seja, o valor que a gente fez por diferenciação é muito próximo do valor real que a gente teria para fabricar uma lata. Lembrando, a vantagem disso aqui é porque a gente tem uma aproximação, não uma exatidão, porque, como eu já comentei, nem todas as latas são exatamente iguais. Inclusive, uma coisa mais fácil de perceber nesse negócio de volume é quando você pega, por exemplo, uma garrafa de refrigerante. Às vezes você olha, uma está um pouquinho mais que a outra. Por que tem esse pouquinho a mais e um pouquinho a menos? É muito pequena a diferença, mas existe um pouquinho. Por quê? Porque não fica exatamente certinho. Por mais que a gente tenha uma precisão nas coisas, não fica exatamente certinho. Mas esse erro que tem de uma é muito pequeno. Por isso, quando você calcula, por exemplo, aqui, a mesma coisa da lata. A lata, elas são muito semelhantes, porém elas podem ter uma leve diferença, muito pequena. E esse tão pequeno diferença é quase imperceptível ao olho nu. Mas esse erro existe. Então a gente usa esse tipo de aplicação para ter uma aproximação desse possível erro. Aqui a gente fez um exemplo para calcular o valor aproximado de um custo para construir uma lata. O próximo exemplo vai ser em relação a uma caixa. Vou apagar esse exemplo aqui agora, esse quadro, e vamos fazer o próximo exemplo aqui. Então pessoal, vamos lá fazer mais um exemplo. Nesse aqui então eu tenho uma caixa onde as medidas são de 10, 12 e 15 centímetros. E essas medidas têm um possível erro de 0,02 centímetros. Então, relembrando, uma caixa, a forma de uma caixa de maneira geral é a forma de um paralelepípedo, que eu desenhei aqui, base x, y e z, largura y e altura z, ok? E o que a gente quer nesse exemplo é calcular o erro aproximado no volume e depois qual é o percentual desse erro aproximado que eu tenho. Mas vamos primeiro por etapa. Então, calcular o erro aproximado quer dizer o quê? É igualzinho ao exemplo anterior. Eu quero saber o erro aproximado do volume. Então, eu quero de novo é o dV. Só que, ao contrário do que aconteceu antes eu tinha uma função de duas variáveis. Nesse caso da caixa, para calcular o volume de uma caixa, como você já sabe, é o produto das três medidas, x, y, z. Então, se eu olhar para esse volume, na verdade, ele é uma função de três variáveis. Então, como eu vou calcular esse erro de volume aproximado usando diferenciação? Eu vou usar a mesma forma que eu usei antes, mas qual é a diferença? A diferença é que eu vou acrescentar a parte do z. Como que eu calculava o diferencial total para uma função de duas variáveis? Derivada f em relação a x dx, derivada f em relação a y dy, certo? De duas variáveis. Qual vai ser a diferença por de 3? Eu vou acrescentar essa parte do terceira variável, que vai ser quem? Derivada f em relação a z vezes o dz. Só que a minha f nesse caso é o v. Então o meu dv vai ser quem? Derivada de v em relação a x vezes dx, derivada de v em relação a y vezes dy, mais derivada de v em relação a z vezes o dz. Vamos escrever aqui. Então pessoal, o erro aproximado do volume, né, para essa expressãozinha que está aqui, como a gente já falou. E o que eu fiz daqui para cá foi calcular a derivada de v em relação a x, derivada de v em relação a y e derivada de v em relação a z, que vocês já sabem fazer isso. E fica essa expressãozinha que está aqui. Então, o erro aproximado do volume que eu estou buscando é esse aqui. E quais são as medidas que eu vou botar aqui? O x, y e z foram dados enunciados, que são 10, 12 e 15. Agora, quem é dx, dy, dz? Nesse enunciado, está dizendo bem explicitamente que o possível erro em cada medida é de 0,02. Então, nesse exemplo, ao contrário do anterior, esse possível erro que está colocando aqui, esse 0,02 é tanto para o dx, quanto para o dy, quanto para o dz, que está dizendo isso no enunciado. As medidas de 10, 15 e 12
tem um possível erro disso, ou seja, o maior erro possível do x é 0,02, do y também e do z também. Então já está dizendo quem é dx, dy, dz. Então já sei quem é o x, y, z, sei quem é dx, dy, dz, é só calcular esse dv aqui que a gente vai saber quem? O erro aproximado do volume. Vamos fazer aqui. Então, pessoal, trocando esses valores aqui nessa expressãozinha, a gente obtém 9 centímetros cúbicos, ou seja, o erro aproximado do volume é de 9 centímetros cúbicos. E a pergunta é qual é o percentual do erro aproximado, ou seja, em relação ao valor real do volume, qual é o valor real do volume? O valor real do volume é o produto das três medidas. Então eu quero saber quanto por cento desse volume esse erro está correspondendo. Como é que eu faço isso? Basta pegar esse erro e dividir pelo volume total. Então o que eu vou fazer lá em cima vai ser o quê? Calcular esse percentual do erro vai ser o quê? Calcular o valor de dV, que é 9, dividido pelo volume da caixa, que vai ser 10 vezes 12 vezes 15. Vamos fazer lá em cima. Então, pessoal, o percentual do erro aproximado é o erro dividido pelo valor total do volume, vai dar 0,05, só que como eu quero em porcentagem, eu pego esse valor, multiplico por 100% e obtenho então 0,5%. Ou seja, se eu construir uma caixa com essas medidas e o possível erro disso, o erro de volume da caixa vai ser apenas de, mais ou menos no máximo, 0,05%. Tá ok, pessoal? Outra forma também, pessoal, de achar esse erro percentual é fazer o quê? Calcula o volume, que é o 1800. Você já sabe qual é o erro aproximado do volume, que é de 9, e faz uma regra de 3 simples. O volume total equivale a 100% e esse erro equivale a x. Quando você resolve essa regra de 3, você encontra que o valor aproximado é de 0,5%. Tá ok, pessoal? Então isso aqui encerra a parte de diferenciabilidade. A gente vai parar esse vídeo para no próximo vídeo a gente começar a ver a parte de regra da cadeia.